pessoal, beleza? Então vamos continuar. No capítulo passado a gente já falou um pouquinho a respeito de campo magnético de uma bobina. Então hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto aí. Olha só, no slide que vocês estão vendo aí, você vê uma bobina percorrida por uma corrente que pode ser tratada como um dipolo magnético. A gente já viu isso lá no capítulo passado. Qual é o campo produzido pela bobina em um ponto do espaço? Então primeiro vamos entender o seguinte, tá? Que isso aqui, apesar de estar desenhado um imãzinho no meio aqui, isso aqui é uma bobina que está gerando esse campo. Ó, tem essa bobina, perceba os dedos aqui da mão direita no sentido da corrente e o dedão no sentido aqui do dipolo magnético, do momento de dipolo magnético. Então, nessa situação, o torque recebido por essa bobina circular pode ser calculado como o produto vetorial entre o momento de dipolo vezes o campo magnético. Tá? Então, olha só. Nesse desenho fica mais clara essa questão da situação, da formação do dipolo magnético. Tá? Porque a gente está comparando aqui no desenho da esquerda, a gente tem o campo elétrico aqui. Tá? Perceba do dipolo elétrico, uma carguinha positiva e uma carga negativa, que gera essas linhas de campo. Agora veja da figura da direita. Você tem um anel aqui, percorrido, uma bobina percorrida por corrente. Tá? Então você tem que as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Então aqui ó, é como se tivesse um imãzinho aqui na forma de barra com o polo norte e o polo sul desenhado neles. Tá? Então, por isso que o comportamento é como a gente tem aqui nessa imagem aqui. Deixa eu ver se eu pego essa borrachinha aqui para apagar esses riscos todo que eu fiz aí no slide. Mas não vai atrapalhar em nada também. Então, perceba que aqui tem então o comportamento dele como um dipolo magnético, tá? E aonde a gente tem o polo norte e o polo sul. Na sequência, vamos agora examinar outros aspectos da relação entre uma bobina plana percorrida por uma corrente e um dipolo magnético. Qual é o campo magnético produzido pela bobina em um ponto do espaço? Tá? A simetria não é suficiente para que seja possível usar a lei de Ampère. Assim, temos que usar a lei de Biot-Savart. Para simplificar o problema, vamos considerar uma bobina com uma única espira circular e calcular o campo apenas em pontos situados no eixo central que tomaremos com o eixo Z. Então, ó, na verdade, a gente vai pegar essa bobina, tá? E vai calcular o campo aqui, ó, na região central dela, tá? Porque não é tão simples assim para calcular. Mesmo fazendo essa aproximação, a gente vai ver que não é tão simples o cálculo. Tá? E vamos demonstrar que o módulo do campo magnético nesse ponto é dado por B, μ0 r quadrado, dividido por 2, que multiplica r quadrado mais e quadrado, elevado a 3 meios. Então, nós vamos demonstrar essa equação aqui, para campos gerados aqui no eixo Z dessa espira. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o desenho. Então, perceba que nesse desenho a gente tem aqui a espira circular, feito um corte transversal, tá? Ela tem um raio R, tá? Tem uma distância Z do centro aqui, ó, até o ponto P, onde a gente quer calcular o campo magnético. Aqui tem uma distância Rzinho, que é da onde está o DS até onde está o ponto P que a gente quer calcular. E, naturalmente, você vai ter um dB gerado por esse DSzinho nessa direção aqui, que você pode usar a regra da mão direita aí para verificar exatamente essa direção. Então, você vai ter uma contribuição dB aqui paralelo, tá, com o eixo Z e um dB perpendicular com o eixo Z. Então, vamos separar dB com duas componentes, a paralela, tá, e a perpendicular.
Por simetria, a soma vetorial das componentes perpendiculares, essa aqui, produzida por o elemento ds da espira é zero. Tá? Isso deixa apenas a componente paralela para a gente calcular. Portanto, a gente vai ter que calcular só a paralela. Nesse outro desenho aqui é para mostrar uma outra visão sem o corte ali. Então perceba que você tem essa distância Rzinho, ali a gente usou alfa ao invés de usar θ, tem o raio R, então tenho o IDL nessa direção, ou IDS, tanto faz, tá? Aqui tem o DB azulzinho claro aqui, que é no eixo Z, tá? Aqui tem o Rzinho chapéu, aqui tem o DB total que a gente quer calcular e aqui tem o DB ao longo do eixo Y, tá? Então é só para vocês verem o que a gente está calculando aqui nessa situação. Então agora a gente tem que o B vai ser a integral então de DB paralelo, tá? E o DB paralelo eu posso escrever como μ0 sobre 4π ds seno de 90 r quadrado, que é a aplicação direta aqui da lei de Biot-Savart, tá? Então perceba que o DB paralelo faz um ângulo de 90 graus aqui com o ds. Tá? Então por isso que a gente colocou aqui o vetor com o vetor IDS. Então por isso que a gente usou seno de 90. Tá? O que mais que a gente tem? A gente tem que o DB paralelo, que é esse cara aqui, ó, ele é igual ao DB cosseno, porque está adjacente ao ângulo alfa aqui, cosseno de alfa. Então, combinando essas duas relações, essa e essa, eu vou substituir esse DB aqui, tá? Substituir o cosseno de alfa, o seno de 90 é 1, então vai ficar dB igual a μ0 sobre 4π e ds, cosseno de alfa sobre r quadrado. Tá? Então vamos lá. E o R, quem que é o Rzinho? Se eu for tirar o Rzinho daqui, o Rzinho é a hipotenusa desse triângulo, Rzão com z quadrado. Então o Rzinho é raiz quadrada de r quadrado mais z quadrado, certo? Então o cosseno de alfa, cosseno desse ângulo aqui, que ele aparece aqui também, vai ser cateto adjacente, que é o Rzão, sobre a hipotenusa, que é o Rzinho. Então o DB paralelo vai ficar igual a μ0 e r, dividido por 4π r quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios de ds. Tá? Aqui eu substituí quem aqui? A gente substituiu o rzinho e substituiu o cosseno de alfa. Como vai ter um r quadrado mais z quadrado aqui, e aqui vai ter um elevado a meio, vai ficar meio com um inteiro daqui, porque aqui está ao quadrado, vai sumir com essa raiz, então vai ficar um termo inteiro, com um meio daqui. Então fica elevado a 3 meios, nós já fizemos essa conta lá atrás. E vai ficar com a expressão escrita desse jeito. O B vai ser integral de dB paralelo. Tudo isso aqui, ó, perceba que é constante, porque a integral é só em ds. Tá? Então, tiro tudo isso da integral, fica integral de ds. Integral de ds é S. Qual que é o comprimento de uma circunferência? 2πr. Então, substituo por 2πr. Vamos fazer a simplificação do π com o π, desse 2 com o 4, e aqui vai ficar um r quadrado aqui em cima. Então, o b de z, que é o que a gente queria calcular, é μ0i r quadrado dividido por 2, r quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Então, essa é a expressão para o campo magnético, né, gerado aí por essa espira. Tá? Uma outra aproximação que pode ser feita é quando o z for muito grande. Quando o z for muito grande, o que acontece? Esse cara aqui, ó, vai ser muito maior que esse. Então, esse cara é desprezado. Quando eu desprezo esse cara, perceba que aqui vai ficar z quadrado
vezes 2, 2 vezes 3 dá 6, dividido por 2 dá z ao cubo. Então sobra só z ao cubo aqui embaixo quando você faz essa aproximação de z muito maior do que r. E eu chego então a essa expressão. Lembrando que a área é πr², que é a área da bobina, e generalizando o resultado para uma bobina de n espiras, tá? Porque ali a gente fez com espira só, você pode ter n espiras. Então eu posso multiplicar aqui em cima por π e embaixo por π, tá? E colocar n espiras. E além disso, o B e o μ são paralelos. Esse μ aqui é o momento de dipolo. Podemos escrever a equação na forma vetorial usando a identidade μ igual a ni vezes a. Como que eu faço isso? Então pega essa expressão, multiplico por π em cima e embaixo, aí eu tenho πr², que é a área, tá? E agora eu vou colocar o n para considerar n espiras. A gente fez para uma, então para n espiras. Então vai ficar escrito desse jeito. Só que quem que é ni vezes a? É o μ. Então eu posso escrever na forma vetorial B de Z igual a μ0i, que é o momento magnético dividido por 2π Z ao cubo. Tá? Esse então é o campo magnético em uma bobina percorrida por corrente. Pessoal, essa demonstração aqui nem sempre os professores cobram, tá? Então é uma demonstração mais particular e então na maioria das vezes os professores não têm cobrado isso aqui dos alunos, mas eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia aí um pouco superficial a respeito dessa parte aí, tá? Então, grande abraço. Acho que tem aqui, deixa eu ver se tem mais alguns exercícios para você. Não tem mais exercícios. Os exemplos já estão distribuídos ao longo do capítulo. Então, na próxima aula a gente continua no capítulo 30, tá? Então, vejo vocês aí na próxima aula. Grande abraço a todos. Assim a gente finaliza esse capítulo 29.